Ele nunca soube por que o cachorro da sua namorada o odiava, especialmente sempre que ele a beijava, até o dia do casamento, quando ele os flagrou fazendo algo inimaginável. Era a noite de núpcias de Lucy. Ela chegou ao hotel com seu cachorro Brutus, um bulldog forte, escuro e de aparência séria. Um carro preto parou em frente a um hotel chique perto da praia. A porta se abriu e Lucy saiu com seu grande cachorro Brutus. Ele ficou perto dela, com o rabo parado e os olhos atentos. Lucy estava animada. Amanhã seria o dia do seu casamento. Alex, seu futuro marido, saiu das portas do hotel. Ele sorriu ao vê-la e caminhou rapidamente para abraçá-la. Ele lhe deu um beijo na bochecha, mas então, rosnando "uf, uf", Brutus latiu alto e pulou para frente, mordendo a perna da calça de Alex. Ele rosnou e puxou com força. "Brutus, pare!" Lucy gritou, tentando puxá-lo de volta. Alex sacudiu a perna e rapidamente se escondeu atrás de Lucy. Ele parecia assustado e irritado. "Por que você sempre traz este cachorro com você?" Alex disparou. "Ele quase me mordeu." "Me desculpe, querido," Lucy disse gentilmente. "Eu só não quero que ele se sinta sozinho." "Mas por que ele fica tão bravo toda vez que eu te beijo?" Alex perguntou, ainda irritado. "Ah, qual é?" Lucy disse com uma risada baixa. "Ele é só um cachorro, ele é protetor, é tudo." "Não," Alex disse, respirando pesadamente. "Ele está sempre com raiva de mim. Ele não é assim com mais ninguém. Eu não gosto disso." Lucy tocou a mão dele. "Está tudo bem, não vamos falar sobre Brutus agora. Vamos falar sobre nós. É o nosso grande dia amanhã." Ela sorriu e puxou Alex em direção ao hotel. Um dos funcionários do hotel se aproximou e pegou a coleira de Brutus caminhando atrás deles. Alex permaneceu quieto enquanto Lucy falava sobre os planos do casamento. Ele ficava olhando para Brutus de vez em quando. No elevador, Alex se virou para Lucy e disse: "Não podemos viver com esse cachorro depois que nos casarmos. Ele não gosta de mim, ele me assusta." Lucy pareceu surpresa. "Ele vai se acostumar com você, ele só precisa de mais tempo." "Nós estamos juntos há meses," Alex disse, "e só está piorando." "Vai ficar tudo bem," Lucy disse. "Por favor, vamos apenas aproveitar esta noite sem preocupações." As portas do elevador se abriram para o quarto de hotel deles. Quando Lucy entrou, ela ofegou. O quarto era grande e bonito. Havia flores por toda parte, balões flutuando perto do teto e uma grande placa na parede que dizia: "Última noite antes de você dizer sim." Presentes e bebidas estavam bem dispostos na mesa. "Oh, meu Deus, Alex, isso é incrível!" Lucy disse, abraçando-o apertado. Alex deu um pequeno sorriso, mas seus olhos foram direto para Brutus, que agora estava sentado calmamente no canto do quarto, ainda olhando para ele. Lucy não notou, ela estava muito feliz. Ela não tinha ideia de que algo terrível aconteceria naquela noite, algo que abalaria tudo. Lucy envolveu Alex com os braços e sorriu. "Eu te amo, gatinho," ela sussurrou baixinho em seu ouvido. Alex a abraçou apertado. "Eu te amo também," ele disse, jogando o cabelo dela para trás da orelha. "Você é tudo para mim." Eles ficaram assim por um momento, aquecidos, quietos e parados. Parecia que o tempo tinha parado. Parecia perfeito. Então, de repente, o telefone de Alex tocou. Ele olhou para a tela e sorriu com um sorriso. "São os padrinhos, eles acabaram de chegar. Eu preciso descer para encontrá-los." "Vá em frente," Lucy disse, dando-lhe um beijo. Alex a beijou novamente e saiu do quarto, deixando Lucy sozinha com Brutus, que agora estava deitado perto da cama, calmo, mas alerta. Ela fechou a porta e sorriu para si mesma, cantorolando baixinho enquanto caminhava até o espelho. No andar de baixo, Alex encontrou seus padrinhos e seu melhor amigo Jack no saguão do hotel. Os caras estavam animados, rindo e brincando, mas não estavam sozinhos. Eles vieram preparados. Eles tinham balões, caixas de presente, um trompetista e até alguém carregando um grande bolo em forma de coração. Era uma celebração surpresa para Lucy. Alex sorriu. Ele segurava um buquê de rosas vermelhas frescas na mão. "Isso vai fazê-la sorrir muito," ele disse orgulhoso. A equipe o seguiu pelo corredor. Eles pararam a alguns metros do quarto de Lucy. "Ok," Alex sussurrou. "Aqui está o plano. Quando ela abrir a porta, eu dou as flores, o trompetista toca e então vocês todos entram com os presentes. Simples, certo?" "Entendido," Jack disse sorrindo. "Ela vai amar."
Alex se virou para a porta com o coração cheio de alegria. Ele levantou a mão para bater, mas então ouviu algo. Risadas. A risada de Lucy vinda de dentro do quarto. Ele parou, a mão congelada no ar. A voz dela era clara através da porta. Ela estava falando ao telefone. Você pode acreditar que Alex disse que não quer o Brutus por perto depois do casamento? Lucy riu alto. Ele acha que o Brutus é muito agressivo com ele. Alex ergueu uma sobrancelha, confuso. Ele baixou a mão lentamente. Lucy continuou falando. Ele nem percebe que o Brutus está apenas com ciúmes. Aquele cachorro pensa que eu sou o bebê dele. Ele não quer me dividir com ninguém. Mais risadas, brincalhonas, despreocupadas. Mas então, as palavras que se seguiram atingiram Alex como um soco no estômago. Alex piscou. O quê? Sua boca se abriu lentamente. Ele deu um passo atrás da porta. O buquê em sua mão começou a tremer. Seu coração começou a bater mais rápido também. Rápido demais. Dentro do quarto, Lucy continuou falando, sua voz ficando mais suave, mas mais ácida. Ele é muito fraco, muito chato. Se não fosse pelo dinheiro dele, eu nunca teria ficado tanto tempo. As mãos de Alex começaram a suar. Sua garganta ficou seca. Eu vou me casar com ele, Lucy disse friamente. Então, eu vou me divorciar dele e pegar metade de tudo. Esse é o plano. Alex sentiu o sangue sumir do seu rosto. Suas pernas quase cederam. E assim que isso estiver pronto, ela disse com um suspiro sonhador, eu vou direto para Michael. Ele é o único homem que eu já amei de verdade. Crash. As flores escorregaram da mão de Alex e atingiram o chão do corredor. Jack e os outros olharam para cima em choque. O trompetista parou, confuso, mas Alex não disse uma palavra. Ele apenas ficou ali, olhando para a porta como se ela tivesse se transformado em uma parede de fogo. Seu mundo inteiro estava queimando atrás dela. A mulher que ele amava, o casamento que ele sonhava, tudo era uma mentira. Dentro do quarto, Lucy riu novamente, mas do lado de fora, o coração de Alex estava em pedaços. Jack estava a alguns passos de distância, com a equipe de surpresa, segurando uma caixa embalada em suas mãos. Quando ele viu o buquê cair dos dedos de Alex, Alex, ele chamou suavemente. O que está acontecendo, Alex? Ele se virou lentamente e foi quando todos viram. Lágrimas, lágrimas pesadas, enchendo seus olhos, rolando por suas bochechas como chuva. Alex, o que há de errado, Jack? Perguntou novamente, desta vez mais alto. O trompetista parecia confuso, os portadores de presentes ficaram em silêncio. Mas Alex não disse uma palavra, ele nem piscou. Ele apenas se virou e se afastou, deixando as flores esmagadas no chão. Alex, Jack chamou novamente, correndo alguns passos em sua direção. Mas Alex continuou andando, cabeça baixa, coração em pedaços e lágrimas seladas. Suas lágrimas não pararam e ninguém, nem mesmo seu melhor amigo, entendeu o que tinha acabado de acontecer. Aquela noite foi a pior noite da vida de Alex. Ele não dormiu, ele não comeu. Ele sentou-se na beira da cama do hotel, olhando para o chão, as mãos tremendo, os olhos inchados de tanto chorar. Toda vez que ele fechava os olhos, ele ouvia a voz dela novamente. Eu vou me casar com ele, então me divorcio e pego metade do dinheiro dele. Alex não consegue me satisfazer como o Brutus faz. Michael é o único que eu realmente amo. Seu peito doía, seu coração estava quebrado além das palavras. Que tipo de mulher ele estava prestes a se casar? Como alguém poderia planejar algo tão maligno e ainda sorrir como se nada estivesse errado? Mas então veio outra dor, a vergonha. Todos estavam esperando. O casamento estava a apenas algumas horas de distância. Sua família tinha viajado, o dinheiro que ele gastou, milhares de dólares, os ternos, o local, os convidados, os presentes, as expectativas. Como ele poderia cancelar agora? Como ele poderia encarar todos e dizer, ela não é quem eu pensava que fosse? Ele abaixou a cabeça nas mãos e chorou mais forte. Do lado de sua porta, Jack e os padrinhos estavam batendo. Alex, abra a porta, por favor, Jack implorou. O que há de errado? Fale conosco. Mas Alex não respondeu. Ele não se moveu. Ele apenas ficou ali, sentado em silêncio, cercado pelo som de sua própria dor. A manhã chegou. O sol estava brilhando, os pássaros estavam cantando, mas o mundo de Alex ainda estava escuro. Para surpresa de todos, ele se levantou em silêncio. Ninguém ouviu chorar mais, mas seus olhos estavam vazios. Ele tomou banho, fez a barba, vestiu o terno. Ele parecia um noivo, mas não sorriu nenhuma vez.
Os padrinhos o seguiram, preocupados. Tem certeza que você está bem? Eles perguntaram. Alex apenas deu uma resposta repetidamente. Eu estou bem. Mas não estava. Eles chegaram ao grande salão de casamento. Enormes lustres, cadeiras douradas, música sóvia tocando. O lugar parecia um palácio. Os convidados já estavam sentados, câmeras piscando. Tudo parecia perfeito. Alex entrou, frio e quieto. Ele não acenou, ele não cumprimentou ninguém. Ele simplesmente foi direto a seu lugar, em frente ao altar, e sentou-se. As pessoas sussurravam, perguntando-se o que havia de errado. Então, minutos depois, a noiva chegou. Lucy entrou no salão parecendo um sonho. Seu vestido cintilava sob as luzes. Ela sorriu orgulhosamente, segurando seu buquê enquanto caminhava com suas damas. As pessoas batiam palmas, telefones clicavam, alguns até se levantaram em admiração. Ela parece uma rainha, alguém sussurrou. Lucy caminhou pelo corredor e sentou-se ao lado de Alex. Ela se inclinou para sussurrar algo doce, mas Alex não respondeu. Ele nem olhou para ela. Seu rosto estava calmo, calmo demais. O sorriso lentamente desapareceu dos lábios de Lucy. O casamento começou. O celebrante estava em pé, pronto para falar. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, Alex levantou a mão. Espere, Alex disse. Todos se viraram para ele. Ele estendeu a mão e pediu o microfone. Eu tenho uma surpresa para minha futura esposa, ele disse em uma voz forte e clara. A multidão aplaudiu e bateu palmas. Lucy sorriu amplamente, pensando que era outro presente. Talvez flores, talvez uma música que ela amava. Ela amava surpresas. Mas atrás dela, os padrinhos pareciam preocupados. Eles se entreolharam nervosamente. Jack se inclinou para frente em sua cadeira. Algo não parecia certo. Alex ficou na frente de todos. Seu rosto estava ilegível. Sua voz calma, mas com algo pesado escondido por baixo. O que ele estava prestes a dizer quebraria a sala ao meio. Sem dizer mais uma palavra, Alex lentamente se virou para a equipe de mídia parada perto do palco. Eles deu um sinal discreto com sua mão. Eles pararam por um segundo, confusos. Então um deles assentiu e apertou play. O salão de casamento ficou em silêncio. Você podia ouvir o som de um alfinete caindo. Até as crianças pararam de se ouvir. Todos se inclinaram, esperando uma canção de amor ou uma mensagem doce. Mas o que veio em seguida abalou todo o salão. Alex está sempre ocupado com o trabalho, e além disso, ele não consegue me satisfazer como Brutus faz. Risadas. Ele é muito fraco. Honestamente, eu nunca teria ficado com ele se ele não fosse rico. Eu vou me casar com ele, então me divorcio e pego metade de tudo que ele possui. Depois disso, eu vou ficar com Michael, o verdadeiro amor da minha vida. Ofegos encheram a sala. As pessoas se viraram umas para as outras em choque. Convidados cobriram a boca. Alguns deixaram seus telefones cair. Algumas mulheres desviaram o olhar, balançando a cabeça. Sussurros irromperam como fogo selvagem. Ela disse o quê? É mesmo a voz de Lucy? Oh, meu Deus! Lucy ficou parada, congelada, as mãos tremendo, as pernas fracas. Seu sorriso desapareceu, seu rosto ficou pálido. Ela olhou para baixo, com muita vergonha de encarar os olhos de alguém. Ela podia sentir cada olhar queimando através dela como fogo. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. Alex ficou parado, os olhos fixos na multidão, o coração palpitando. Ele estava tentando se segurar, mas a dor era demais. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um par de óculos escuros sobre ela. Com mãos trêmulas, ele os colocou, não para parecer cool, mas para esconder as lágrimas que agora lutavam para cair. Lucy deu um passo para trás. Ela não conseguia respirar. As pessoas ainda estavam sussurrando. Algumas estavam gravando. Outras simplesmente estavam aturdidas. Então,
Sem dizer uma palavra, Lucy desabou no chão e desmaiou. Alex não a tocou. Ele nem se moveu. Ele apenas ajeitou os óculos, respirou fundo e saiu do salão de casamento com a cabeça erguida. No momento em que ele saiu, a sala explodiu em ruído. Pessoas se levantaram, outras correram para fora. Algumas gritaram, algumas ofegaram. O local de casamento, antes lindo, agora estava em completo caos. Flores foram pisoteadas, cadeiras foram derrubadas, mas ninguém se importava. Todos os olhos estavam no noivo que acabava de expor a maior mentira de sua vida. Quando Alex chegou em casa, o silêncio da casa parecia mais alto do que todo o barulho do casamento. Ele fechou a porta por trás dele lentamente. Então ele caiu de bruços na cama, com o terno ainda vestido, os óculos ainda no bolso. Ele finalmente se soltou e chorou. Ele chorou como um bebê, não só lágrimas, mas soluços profundos e dolorosos. As lágrimas encharcaram o travesseiro. Seu peito tremia a cada respiração. Seu coração parecia que estava quebrando, pedaço por pedaço. Ele não acreditava. Ela tinha usado ele, mentido, planejado para destruí-lo, tudo enquanto sorria e chamava de gatinho. Do lado de fora, amigos e familiares vieram até a porta. Eles bateram, imploraram e chamaram seu nome. Alex, por favor, abra a porta, deixa a gente entrar, mano. Estamos aqui por você, cara. Mas Alex não respondeu. Ele nem se moveu. Ele apenas ficou ali, quebrado e silente. Dias passaram. Alex não comeu. Ele não foi ao trabalho. Ele ignorou todas as chamadas, todas as batidas, todas as mensagens. Ele ficava em casa, se afogando em dor. Ele ficava reproduzindo o áudio na cabeça, as risadas, a traição. Ele olhava para o teto, perguntando a si mesmo, repetidas vezes, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Semanas passaram. O sol ia e vinha, mas por dentro sempre parecia noite. Sua família tentou de tudo. Amigos vieram com comida. Até o Jack trouxe um conselheiro, mas Alex recusou. Seu corpo estava fraco, mas sua mente estava ocupada, queimando com um único pensamento. Como eu a faço sentir o que eu senti? Como eu me vingo de uma forma que ela nunca vai se esquecer? E como eu vou encontrar alguém que me ame por quem eu sou? Não pelo meu dinheiro, não pelo meu nome, não pelo que eu tenho, mas por quem eu realmente sou. Ele ainda não tinha as respostas, mas uma coisa era certa: ele não ia ficar quebrado para sempre. Algo dentro dele havia mudado, e quando ele se levantar de novo, ele não seria o mesmo Alex. Depois da vergonha e do desgosto, Alex só queria desaparecer. Ele estava cansado dos olhares, cansado das pessoas apontando o dedo, cansado dos sussurros que o seguiam por toda parte. Algumas pessoas agiam como se tivessem pena dele, mas a maioria só ria pelas costas. Ele havia se tornado o noivo que foi traído no altar, uma manchete andante, uma piada para muitos. Então Alex tomou uma decisão: deixar tudo para trás. Ele arrumou algumas roupas, sem luxo, sem barulho. Silêncio. Ele não contou a ninguém, nem mesmo ao Jack. Ele se mudou para uma pequena cidade em desenvolvimento, longe dos holofotes, onde ninguém sabia o seu nome. Ele alugou uma casa simples de um quarto, em uma área tranquila. As ruas eram empoeiradas, as pessoas eram amigáveis. Não era chique, mas lhe dava paz. Ele parou de usar roupas caras, sem sapatos de marca, sem relógio de ouro. Ele começou a viver como um homem normal, um homem comum. Todos os dias ele ia a pé ao mercado, às lojas de beira da estrada ou ao café do vizinho. Sem câmeras, sem rumores,
sem mais sussurros. Apenas ar fresco e novos começos. Não foi fácil, mas era melhor do que viver em dor. Em uma tarde nublada, enquanto Alex caminhava por uma rua movimentada, ele atravessou uma esquina enlamada para ir à loja. Justo então, um carro passou rapidamente por ele. Splash! Uma onda de água suja voou e o encharcou da cabeça aos pés. Alex ficou parado, pingando, enlamado, envergonhado. Ele parecia alguém que tinha caído em um buraco. O carro derrapou até parar um pouco à frente. Uma jovem pulou rapidamente para fora. Sinto muito, senhor, ela disse, correndo na direção dele. Eu não vi a água, eu estava com pressa. Por favor, me perdoe. Alex olhou para cima lentamente. A voz dela era suave. Seu rosto parecia preocupado. Tudo bem, ele disse, calmamente, limpando a lama do braço. Mas ela não parou. Ela correu para o carro, abriu a porta traseira e puxou uma toalha limpa. Depois ela voltou e tentou gentilmente limpar a lama das roupas dele. Tudo bem, Alex repetiu. Você pode ir para onde você estava indo, eu vou ficar bem. Tem certeza? Ela perguntou, ainda parecendo culpada. Ele assentiu. Obrigada, ela sussurrou e sorriu. Então ela correu de volta para o carro e foi embora. Alex ficou ali na rua por um momento, encharcado, com frio, mas completamente chocado. Ela foi gentil, ele sussurrou para si mesmo. Não muitas pessoas fariam isso. Eu deveria ter perguntado o nome ou o número dela, mas era tarde demais. Ela tinha ido embora. Semanas se passaram. Alex continuou pensando nela. Aquela estranha com os olhos gentis e a toalha quente. Ele nem sabia o nome dela. Então, em uma tarde de sábado, Alex saiu de um shopping local segurando uma sacola de supermercado. Assim que ele alcançou os degraus da frente, ele congelou. Lá estava ela, a mesma garota. Ela estava parada do lado de fora do shopping, rindo com uma amiga. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso em um coque. Ela parecia ainda mais bonita à luz do dia. Alex se aproximou, seu coração disparado. Ela se virou e seus olhos se encontraram. Ah, é você, ela disse, sorrindo. Eu não esperava te ver de novo, Alex disse, tentando não parecer muito animado. Eles riram. Esta é minha melhor amiga, Emma, ela disse, apontando ao lado dela. E eu sou Caroline. Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Alex. É um prazer finalmente te conhecer de verdade, Alex. Eles conversaram por alguns minutos. O clima estava leve e doce. Desta vez, Alex não perdeu sua chance. Eu posso ter seu número? Ele perguntou. Caroline sorriu e lhe entregou o telefone dela. Ele digitou o número dele e salvou o dela. A partir daquele dia, eles conversaram com frequência. Mensagens matinais, chamadas noturnas, conversas de fim de semana. Pela primeira vez desde o desastre do casamento, Alex sentiu algo quente dentro do seu peito novamente. Ainda não era amor completo, mas era algo, uma faísca. Caroline era diferente. Ela ouvia quando ele falava. Ela fazia perguntas sobre a vida dele, mas nunca sobre o passado. Ela era gentil, engraçada e honesta, e nunca o julgou. Mas o que Alex não sabia é que a tempestade que ele havia enfrentado antes era apenas o começo. Uma noite, depois de uma longa ligação, Alex finalmente perguntou a ela: Você estaria livre para sair comigo neste fim de semana? Eu adoraria te levar para um lugar especial. Caroline riu levemente. Sim, eu adoraria. Então, a voz dela ficou um pouco mais suave. Tudo bem se eu trouxer alguém junto? Ela perguntou. Quem? Alex perguntou, curioso. Minha melhor amiga, Emma, aquela que você viu comigo no shopping. Alex pausou por um momento. Ah, claro, tudo bem. Tem certeza? Caroline perguntou novamente. Sim, Alex disse com uma risada baixa. Não é problema. Mas no fundo, algo em seu peito sussurrou. Tenha cuidado. E ele não tinha ideia de que esta pequena decisão, este simples sim, levaria à reviravolta mais chocante de sua vida. O dia finalmente chegou.
Alex acordou cedo, um pouco nervoso, mas animado. Ele vestiu uma camisa limpa e penteou o cabelo com capricho. Ele não tinha muito mais, mas ainda queria causar uma boa impressão. Ele entrou em seu pequeno carro velho. Estava longe de ser chique. A pintura estava desbotando, o rádio não funcionava e fazia um barulho estranho quando ligava, mas se movia e isso era o suficiente para ele. Ele dirigiu lentamente pela cidade, seguindo as instruções que Caroline havia enviado. Quando ele chegou à casa dela, ele buzinou uma vez e saiu com um sorriso. Caroline olhou pela janela e viu o carro. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela se virou para Emma, sua amiga. "É este o carro que ele trouxe?" ela disse, franzindo a testa. "Eu não posso entrar nisso, é embaraçoso." Emma olhou para o carro e de volta para ela. "Qual é, Caroline? Não há nada de errado com ele. É velho sim, mas não é tão ruim." Caroline cruzou os braços. "Eu não vou entrar nisso." Emma suspirou. "Por favor, vamos logo. É sobre a pessoa, não o carro." Depois de um longo minuto, Caroline finalmente concordou. Ela pegou sua pequena bolsa, revirou os olhos e seguiu Emma para fora. Elas entraram no carro sem dizer muito. Alex sorriu educadamente. "Oi, meninas, vocês duas estão ótimas." "Obrigada," Emma disse gentilmente. Caroline mal murmurou uma resposta. Alex não notou. Ele estava focado em proporcionar-lhes um bom momento. Ele as levou para um restaurante tranquilo e aconchegante. Não era caro, mas era limpo e pacífico. Eles entraram e sentaram-se em uma mesa perto da janela. Um garçom se aproximou com um bloco de notas. "Boa tarde, o que vocês gostariam de pedir?" Alex sorriu. "Apenas um prato de arroz e uma garrafa de água, por favor." Caroline levantou a mão e se recostou na cadeira. "Eu vou querer um prato de arroz, frango grelhado, peixe grelhado, uma salada de acompanhamento e o vinho mais caro de vocês." Emma piscou em choque. Ela se virou para Caroline e sussurrou. "Isso é demais." Carolina ignorou e adicionou deserto ao pedido. Emma manteve o pedido simples. "Apenas arroz e água para mim," ela disse. Alex tentou esconder sua reação. Ele olhou para a longa lista de Caroline e forçou um sorriso. Quando a comida chegou, todos comeram. O clima estava quieto. Emma notou que Alex estava sendo cuidadoso com a quantidade que comia. Ela podia perceber que algo não estava certo. Após a refeição, o garçom trouxe a conta. Alex abriu a carteira e começou a contar o dinheiro que havia trazido. Seu coração afundou. Não era suficiente. Ele se inclinou perto de Caroline e sussurrou. "Por favor, estou com pouco. Você pode me ajudar com só um pouco para completar a conta?" O rosto de Caroline se contorceu de nojeira. "Você nos convidou para sair sabendo que não tinha dinheiro suficiente?" ela disse em voz alta. Os olhos de Emma se arregalaram. Ela beliscou Caroline por baixo da mesa. "Pare com isso," ela sussurrou com raiva. "Você está me envergonhando." Alex olhou para baixo, envergonhado. Pessoas na mesa ao lado tinham ouvido. Emma rapidamente abriu sua bolsa e puxou algumas notas dobradas. Ela tentou entregá-las a Caroline por baixo da mesa. "Pegue," ela sussurrou. "Apenas entregue para ele, por favor." Caroline ignorou e cruzou os braços. "Não." Emma suspirou e se inclinou sobre a mesa. "Alex," ela disse gentilmente, "minha amiga disse que eu devo te dar isto." Alex hesitou, então pegou o dinheiro e sussurrou, "Obrigado." Ele o adicionou ao seu próprio dinheiro e pagou a conta em silêncio. Ninguém disse muito enquanto caminhavam para fora. Alex forçou um sorriso enquanto voltavam para o carro. Ele ligou o motor. O carro tossiu e tremeu um pouco, mas seguiu em frente. No caminho para casa, eles passaram por um cruzamento movimentado. Enquanto Alex reduzia a velocidade para fazer uma curva, um carro de luxo branco parou ao lado deles e buzinou alto. "Bip, bip!" Caroline se virou. O motorista, um homem alto com óculos de sol e uma corrente de ouro, baixou a janela e sorriu para ela. "Ei, linda!" ele disse com confiança. "Posso falar com você?" Caroline sorriu. Ela nem olhou para Alex. "Espere um pouco," ela disse para Emma. Ela saiu do carro e caminhou até o homem. Eles conversaram por alguns minutos. Caroline viu uma ou duas vezes, jogou o cabelo para trás e finalmente pegou o telefone. Eles trocaram números ali mesmo, enquanto Alex estava sentado quieto em seu carro, observando pelo espelho retrovisor.
Quando Caroline voltou, ela não disse uma palavra sobre isso. Obrigada pelo passeio, ela murmurou, sordo pouco impressionada. Emma disse, muito obrigada, Alex, eu me diverti. Alex assentiu e as levou para casa em silêncio. Quando ele as deixou, Caroline foi embora sem sequer se despedir. Emma ficou para trás. O que você fez lá atrás? Ela disse suavemente para Caroline. Não foi legal. Caroline virou os olhos. O quê? Ele é um adulto. Se você não pode pagar por um passeio, não convide. Emma balançou a cabeça. Você o envergonhou, você o humilhou por causa de comida e então deu seu número para um estranho bem na frente dele. Isso foi baixo. Caroline deu de ombros. Tanto faz, ele está quebrado, isso não é culpa minha. As duas amigas discutiram durante todo o caminho para dentro de casa. Mas Emma não conseguia parar de pensar no rosto de Alex, o quanto ele se esforçou, o quão envergonhado ele ficou, o quão quieto ele se tornou e como, por trás daquele rosto quieto, havia um homem ainda em processo de cura, e alguém estava prestes a levá-lo ao seu limite. Meses se passaram. Mesmo após o constrangedor passeio no restaurante, Alex e Caroline continuaram a conversar. Talvez fosse esperança, talvez fosse solidão, mas Alex ainda tentava acreditar em algo bom entre eles. Eles trocavam mensagens, ligavam, se encontraram algumas vezes. Ele pensou que estavam se aproximando, aprendendo um sobre o outro passo a passo. Caroline nem sempre o tratava com carinho, mas Alex ignorou os sinais. Ele queria acreditar que ela só precisava de tempo. Talvez ela mudasse, talvez ela visse além da vida simples dele e visse o coração dele. Então, em uma tarde ensolarada, Alex foi visitá-la em casa. Eles se sentaram em seu pequeno sofá. Ela bebia suco e rolava a tela do telefone enquanto ele mexia nos dedos nervosamente, pensando. Ele olhou para ela e falou com o coração. Caroline, ele disse suavemente, se eu te pedisse em casamento um dia, você diria sim? Caroline parou. Ela olhou para ele lentamente. Então, de repente, ela começou a rir alto. Me casar com você? Ela disse, rindo ainda mais alto. Assim, do jeito que você é? O coração de Alex afundou. Ele piscou, sem ter certeza se ela estava brincando. Eu não te culpo, ela disse, levantando-se. Eu me culpo por sequer falar com você, por permitir que você entrasse em minha casa. Você é apenas um pobre coitado quebrado. As palavras dela atingiram como fogo. Alex não se moveu. Ele ficou sentado, sentindo algo dentro dele se partir. Justo então, Emma entrou na sala ao lado. Ela tinha ouvido os gritos. O que está acontecendo? Emma perguntou, olhando entre os dois. Caroline cruzou os braços. Você pode acreditar que este pobre homem está me pedindo em casamento? Emma parecia chocada. É por isso que você está gritando assim, Caroline? O que há de tão errado nisso? O que há de tão ruim em se casar com ele? Então vai se case com ele você mesma. Se você gosta tanto dele, fique com ele. Eu não estou te impedindo. Emma olhou para Alex. Seus olhos estavam lacrimosos, seu rosto estava em branco, mas seu coração estava claramente em pedaços. Eu me casaria com ele, Emma disse com firmeza, se ele tivesse interesse em mim. Alguém tem, Alex disse com voz baixa. Você construiria uma vida de família comigo? Emma engoliu em seco. Ela pausou. Eu teria dito sim, ela sussurrou, se eu soubesse que você realmente tinha interesse em mim. Eu tenho, Alex disse rapidamente. Desde o dia em que saímos, eu tive. Eu só não queria interferir entre você e sua amiga. Caroline revirou os olhos. Vocês dois podem ir em frente. Eu não estou interessada. Vão e namorem, casem, façam o que quiserem. Eu não me importo. Ela deu um sorriso falso e caminhou até a janela. Justo então, um carro de luxo branco parou lá fora. O motor ronronava como um leão. Era suave e caro. A porta se abriu e Mark saiu. O mesmo homem rico que Caroline conheceu no dia do passeio. Ele segurava sacolas, roupas de grife, sapatos, perfumes, caixas brilhantes. Amor, eu estou aqui, ele chamou. Caroline gritou de alegria. Mark! Ela correu para a porta, o abraçou e começou a abrir as sacolas ali mesmo. Mark olhou dentro da sala e viu Alex sentado ao lado de Emma. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com um sorriso de escárnia. Caroline riu.
jogando o cabelo para trás. Você pode acreditar que este pobre coitado está me pedindo em casamento? Mark caiu na gargalhada. Este aqui? Esta coisa barata? Ele zombou, apontando para Alex. Ele nem sabe o seu nível. Olhe para ele, tão quebrado, tão básico. Alex baixou os olhos. A dor era profunda, mas ele permaneceu quieto. Mas Emma, ela já estava farta. Ela se levantou rapidamente e encarou Mark. Eu não me importo com quanto dinheiro você tem, ela disse com uma voz firme. Você não tem o direito de insultar alguém em minha presença, especialmente não ele. Mark levantou uma sobrancelha. E quem é você? Alguém que valoriza as pessoas pelo coração, não pela carteira, Emma retrucou. Ao contrário de vocês dois. A sala ficou em silêncio. Caroline pareceu envergonhada por um segundo, mas rapidamente pegou sua bolsa. Vamos, Mark, ela disse, arrastando-o pelo braço. Estas pessoas não estão no nosso nível. Eles saíram juntos, rindo como se nada tivesse acontecido. Alex ficou sentado ali, quebrado, humilhado, mas ainda agarrado aos últimos pedaços do seu orgulho. Emma sentou-se de volta ao lado dele. Ela tocou a mão dele gentilmente. Você não merece isso, ela disse. Você merece amor, amor de verdade. Alex se virou para ela, os olhos cheios de lágrimas. E você? Ele sussurrou. Você é a primeira pessoa que me fez sentir visto. Emma sorriu fracamente, e naquele momento quieto e doloroso, algo mais forte do que palavras passou entre eles, algo real. A partir daquele dia, quando Caroline saiu com Mark, algo dentro de Alex mudou. Ele parou de olhar para trás e começou a olhar para Emma, realmente olhando. Sua gentileza, sua força, sua honestidade. Ela esteve ao lado dele quando ele não tinha nada. Ela o defendeu quando ele foi humilhado e ela nunca pediu nada em troca. Com o tempo, eles se aproximaram, muito próximos. Eles riam juntos, conversavam até tarde da noite. Emma o surpreendia com pequenos presentes, uma camisa nova, um relógio de pulso simples, lanches que ele gostava. Ela até lhe emprestou dinheiro quando ele precisou, sem nunca perguntar quando ele pagaria de volta. E ela o amava profundamente, mesmo quando ele não tinha carro, mesmo quando seus sapatos estavam gastos, mesmo quando outros passavam por ele sem um olhar. Emma estava ao lado dele. O amor deles cresceu como um fogo quieto, forte, profundo, puro. Mas o que Emma não sabia é que Alex estava escondendo um grande segredo o tempo todo. Uma noite, Alex ligou para Emma. Ei, ele disse suavemente, eu quero te levar para sair. Por favor, vista-se bem, eu venho te buscar, ok? Ok, Emma disse sorrindo. Qual é a ocasião? Você vai ver, Alex respondeu. O dia finalmente chegou. Emma vestiu seu melhor vestido, um vestido pêssego suave, simples, mas elegante. Ela escovou o cabelo, aplicou um pouco de maquiagem e esperou pacientemente na frente de sua casa. Uma brisa suave soprava, o sol estava se pondo. Então, o chão começou a vibrar levemente. Vrum, vrum. De longe, uma longa fila de SUVs pretos caros e carros de luxo elegantes entraram lentamente, como um desfile real. Emma ficou congelada. Eles estavam polidos, brilhantes. Guardas de terno preto estavam sentados dentro. Algumas bandeiras tremulavam suavemente nos capôs. Pessoas da vizinhança saíram para assistir, em choque. Quem eles estão procurando? Alguém sussurrou. Os carros pararam bem na frente do portão de Emma. A porta do primeiro carro se abriu e um homem de terno preto saiu, um guarda-costas. Ele se aproximou e abriu a porta de trás lentamente. Alex saiu vestindo um terno de grife azul escuro, sapatos de couro brilhantes, um relógio de ouro no pulso. Seu cabelo estava bem cortado, sua colônia suave, mas rica. A boca de Emma caiu. Alex! Ela ofegou. O que está acontecendo aqui? Alex sorriu gentilmente e caminhou em direção a ela. Eu não sou quem você pensa que eu sou, ele disse. Eu não sou pobre. Eu nunca fui. Emma não conseguia falar. Estes são meus carros, minha equipe, minha segurança, Alex disse. Eu só queria encontrar alguém que me amasse não pelo meu dinheiro, não pelo meu nome, mas pelo meu coração. Emma olhou para ele em choque, o coração palpitando.
Antes que ela pudesse dizer outra palavra, Alex gentilmente pegou a mão dela. Venha comigo, ele disse suavemente. Ainda sem palavras, Emma assentiu. Ele abriu a porta do carro para ela como um cavalheiro. Ela entrou e ele a seguiu. O motorista fechou a porta e a comitiva começou a se mover. Dentro do carro, Emma estava cheia de perguntas. Ela se virou para ele, a voz trêmula. Você quer dizer que você é rico? Você não é um empregado ou um ajudante? Alex riu baixinho. Não, Emma, eu sou dono de empresas. Eu apenas escolhi viver de forma simples para proteger meu coração. Mas por quê? Ela perguntou. Por que fingir o tempo todo? Eu tinha que ter certeza, ele disse. Eu fui traído antes. Você se lembra da Caroline? Ela só queria dinheiro. Mas você me deu seu coração quando eu não tinha nada. Emma desviou o olhar, tentando absorver tudo. Para onde estamos indo agora? Ela perguntou, com a voz suave. Alex sorriu. Você saberá quando chegarmos lá. Eles entraram na entrada de um grande hotel, um luxuoso restaurante 5 estrelas construído em um moderno edifício de vidro. A iluminação era dourada, as portas altas e grandiosas. Quando eles saíram, funcionários se alinharam na entrada e fizeram uma pequena reverência. Bem-vindo, Sr. Alex, eles cumprimentaram. Emma olhou em volta atordoada. Eles sabem o seu nome? Alex sorriu. Eu sou dono de uma parte deste lugar. O queixo dela caiu. Ele segurou a mão dela e a conduziu gentilmente pelas portas da frente. O saguão estava brilhando com luzes. Um piano de cauda tocava suavemente ao fundo. Garçons de luvas brancas estavam prontos. Eles caminharam por uma passagem com acabamento dourado que levava a um salão privado decorado com lustres, rosas e uma placa brilhante na parede. O salão estava quieto, elegante e cheio de apenas alguns convidados cuidadosamente convidados, sendo um deles Caroline e Mark. Cada mesa estava vestida de branco e dourado. Flores caras estavam altas em vasos de cristal. Emma olhou em volta, atordoada. Ela nunca tinha estado em um lugar tão bonito antes. Mas enquanto eles entravam mais fundo na sala, os olhos de Caroline se fixaram neles do outro lado do salão. Ela ofegou. É o Alex? Ela sussurrou. E a Emma? Mark levantou os olhos de sua taça de vinho. O que eles estão fazendo aqui? Ela perguntou novamente, desta vez mais alta. Quem enviou aquele pobre coitado para um lugar como este? Mark recostou-se em sua cabeça, observando atentamente. Caroline cruzou os braços. E quem lhe deu aquele tipo de terno? Deve ser emprestado. Isso não pode ser real. Mark riu, mas não respondeu. Alex e Emma continuaram caminhando, direto para a frente, em direção ao palco. Emma ainda parecia confusa. Ela apertou a mão de Alex gentilmente. Alex, o que é isso? O que está acontecendo? Ela perguntou em um sussurro. Você verá, Alex respondeu. Justo então, Mark se levantou de seu assento e começou a caminhar em direção ao palco. Caroline o seguiu rapidamente, seus saltos altos batendo rapidamente no chão. Quando chegaram ao palco, Mark fez uma pequena reverência respeitosa a Alex e disse, Boa noite, chefe. Emma virou a cabeça bruscamente. Chefe? Caroline piscou. Espere, o que você acabou de dizer? Mark sorriu educadamente. Eu disse boa noite, chefe. Caroline riu sem jeito. Chefe? Você está chamando ele de chefe? Mark se virou com olhos calmos. Sim, ele é meu chefe. O rosto de Caroline se contorceu em confusão. Eu pensei que você era rico. Eu trabalho para ele, Mark disse claramente. Eu sou um dos motoristas dele. Pareceu que a sala ficou em silêncio. A boca de Caroline caiu. Você quer dizer que você não é o dono daquele carro branco? Ela perguntou lentamente, a voz trêmula. Não, Mark respondeu. Aquele é um dos carros dele. Ele possui muitos. Caroline cambaleou um pouco. Emma ficou francamente congelada, tentando entender o que acabara de ouvir. Mark continuou. Ele só me pediu para agir como se eu fosse rico, para testar você, para ver quem você realmente era. A mão de Caroline cobriu a boca. Seu rosto ficou pálido. Você me usou? Ela perguntou a Alex, a voz embargada. Você me armou? Alex se virou e olhou nos olhos dela pela primeira vez. Eu te dei uma chance, ele disse simplesmente. Tudo o que eu queria era ver se você amaria alguém que não tinha nada, mas você mostrou seu coração. Caroline piscou, segurando as lágrimas. Então,
Todo esse tempo você estava fingindo ser pobre. Alex assentiu. Eu estava cansado de amor falso. Eu queria algo real. Eu queria alguém que ficasse ao meu lado, não por dinheiro, mas por mim. Caroline olhou para Mark, depois de volta para Alex, depois para Emma. Suas mãos tremiam, sua voz baixou. Eu cometi um erro, ela disse. Eu não sabia. Se eu soubesse... Mas esse é o ponto, Alex interrompeu. Você não deveria ter que saber quanto alguém tem antes de tratá-lo com gentileza. As pernas de Caroline ficaram fracas. Ela se sentou lentamente na borda do palco. Emma ainda estava olhando, sem palavras. Ela se virou para Alex. Você planejou tudo isso? Alex pegou as duas mãos dela gentilmente. Sim, ele disse, mas não para te machucar. Eu fiz isso para encontrar alguém verdadeiro, e eu te encontrei. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de choque e algo mais profundo. Você realmente disse tudo a sério? Ela perguntou. Alex sorriu calmamente. Emma, você me deu seu coração quando eu não tinha nada. Você me tratou como ouro quando eu parecia pó. Caroline ficou congelada em sua cadeira, as mãos tremendo. Ela olhou para Alex, então lentamente se levantou e caminhou para perto dele. Sua voz estava baixa, trêmula e cheia de arrependimento. Alex, ela sussurrou, eu sinto muito, eu estraguei tudo. Mas nós ainda podemos consertar isso. Nós podemos voltar a como as coisas eram. Alex se virou para ela. Seus olhos estavam calmos, seu coração firme. É tarde demais, Caroline, ele disse gentilmente. Eu esperei que você me visse por quem eu sou, mas você nunca viu. Os lábios de Caroline se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Naquele momento, Alex se virou para Emma, respirou fundo e lentamente se ajoelhou em um joelho. Ofegos ecoaram pela sala. Emma cobriu a boca em choque. Alex puxou uma caixa preta de veludo e a abriu. Dentro estava um anel de diamante cintilante, lindo e brilhante sob as luzes douradas. Emma, Alex disse com a voz firme, por favor, case comigo. Vamos construir uma família juntos, uma construída sobre o amor, não sobre mentiras. O coração de Emma disparou, suas mãos tremeram, ela estava sem palavras. Mas antes que ela pudesse responder, Caroline gritou, não, não faça isso! Ela gritou, avançando. Emma, por favor, lembre-se, ele veio atrás de mim primeiro. Ele era meu namorado. Diga não, por favor, não faça isso comigo. Emma olhou para Caroline com olhos tristes. Eu sinto muito, Caroline, ela disse suavemente, mas eu já estou apaixonada. Ele não me escolheu porque ele te rejeitou. Ele me escolheu porque eu o amei quando ele não tinha nada. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Caroline. Emma se virou para Alex e estendeu a mão. Sim, ela sussurrou. Eu vou me casar com você. O salão irrompeu em aplausos. A multidão bateu palmas. Alguns convidados se levantaram em alegria. Alex gentilmente deslizou o anel no dedo de Emma. Então se levantou e a puxou para um abraço apertado. Eles se beijaram, envolvidos nos braços um do outro, cercados por amor e aplausos. Mas Caroline surtou. Não! Ela gritou. Ela agarrou a borda de uma mesa próxima e a puxou para baixo, derrubando taças de vinho e uma garrafa de vinho tinto no chão com um estrondo alto. Vidro quebrado se espalhou por toda parte. Ela pegou uma cadeira e tentou jogá-la, mas antes que pudesse ir adiante, seguranças correram. 2 homens grandes agarraram seus braços enquanto ela lutava e chutava. Me soltem, ela gritou. Vocês não sabem o que estão fazendo. Minha senhora, por favor, acalme-se, disse um dos guardas. Tirem-na daqui, o gerente do hotel ordenou. Agora. Os guardas a puxaram para fora enquanto ela gritava e se debatia. A multidão assistia em silêncio, chocada com a cena. Chamem a faxineira, alguém disse do fundo. Este lugar está uma bagunça. Um momento depois, a porta se abriu. Uma jovem entrou calmamente, vestindo um avental desbotado e carregando um esfrego e um balde. Seu cabelo estava preso, seus olhos pareciam cansados, suas roupas estavam gastadas. Ela não parecia em nada alguém que pertencesse a um lugar tão grandioso. Ela caminhou lentamente em direção aos vidros quebrados e ao vinho derramado. Então ela olhou para cima e congelou. Alex, ela disse, com uma voz suave e trêmula. Alex se virou.
A sala ficou em silêncio novamente. Seus olhos se arregalaram. Lucy era ela, sua ex-noiva, a que o traiu, a que planejou se casar com ele e roubar sua riqueza, a que o deixou quebrado. Mas agora ela parecia uma sombra de seu antigo eu. Seu rosto estava pálido, seus olhos tinham olheiras fundas e cansadas, sua pele, antes brilhante, estava opaca e seca. Suas mãos estavam trêmulas. Ela parecia mais velha, muito mais velha do que sua idade. Ela parecia alguém que tinha vivido anos de dor. Ela lentamente deixou cair o esfrego, o balde de água tremendo em sua mão. Ela olhou fixamente para Alex, seus lábios tremendos. Então, sem dizer mais uma palavra, ela se virou e saiu correndo do salão, seu avental esvoaçando atrás dela. Seu rosto estava vermelho de vergonha, lágrimas caindo enquanto ela desaparecia pelo corredor. Emma se virou para Alex, confusa. Quem era aquela? Alex observou a porta por onde Lucy havia fugido, então se virou para Emma. Ela não importa mais, ele disse. Tudo o que importa agora é você. Emma sorriu. Seu coração estava cheio. Eles se abraçaram novamente com força, como se nada mais no mundo existisse. E naquele momento quieto, depois de toda a dor, traição e sofrimento, Alex finalmente se sentiu inteiro. De onde você está assistindo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e, o mais importante, se inscrever.